Esse foi o super esportivo elétrico que a Ferrari apresentou com 1.050 cavalos essa semana, chamado de Ferrari Lute. E esse é o super esportivo elétrico da BYD, o Yangwang U9. Com 1.300 cavalos, é o carro mais rápido do mundo a bater o recorde de 496 km/h. Agora fica a pergunta, qual dos dois tem mais cara de super esportivo? Essa semana, o mundo automotivo foi bombardeado de críticas à primeira Ferrari 100% elétrica. Com o interior divulgado anteriormente e desenhado pelo Jony Ive, ex-designer da Apple, que fez o design mais icônico do iPhone, e essa nova Ferrari, quando foi divulgado o interior dela, tinha o painel e o volante e alguns elementos baseados na lendária 388 GTB. Então, com isso, esperava-se mais de design do carro, e não foi isso que foi apresentado essa semana para nós. Até mesmo Luca Di Montezemolo, ex-presidente da Ferrari e tão respeitado dentro do grupo quanto Enzo Ferrari, demonstrou decepção com o que foi apresentado. Veja a fala do próprio Luca Di Montezemolo. Quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo. Ma lo possiamo dare? Spero che si tolga il cavallino almeno da quella macchina. Com isso, uma hora após o lançamento, as ações da Ferrari chegaram a cair 15%. E depois teve uma leve recuperação, mas ainda fecharam em queda de 8%. Os próprios acionistas da Ferrari demonstraram decepção. E a Ferrari não está sozinha nisso. Nessa mesma semana, a Mercedes apresentou a AMG GT 4-Door, com 1.169 cavalos e um design tão controverso e decepcionante como o da Ferrari Lute. Só que para piorar um pouco mais, a AMG criou um som emulado de V8 para o carro que nem parece nem um pouco ser real. E na minha opinião ficou pior do que o som do Gran Turismo 7 no PlayStation. Aliás, o Gran Turismo 7 no PlayStation tem um nível de realismo até maior do que foi apresentado pela AMG. Então nesse quesito foi terrivelmente decepcionante, foi um verdadeiro vexame o que a AMG fez. E a Ferrari também decepcionou no design, mas pelo menos a Ferrari não criou um som emulado para o carro. Ela apenas amplificou o som do próprio motor elétrico, que aí ainda vai, né? Se pensar bem, pelo menos ela não criou um V8 fictício, ela criou um som que realmente um carro elétrico produz, só amplificou ele. Nem tanto problemático, porque o escapamento de um carro normal já faz isso, né? Então o escapamento de um carro normal ele amplifica o som do motor. Então, de certa forma, o que a Ferrari fez nesse quesito, pelo menos, não foi vexatório, como o da AMG foi. Agora também, com relação a esse lançamento da AMG, os compradores de Mercedes já tinham demonstrado insatisfação com a eletrificação da marca. A queda de 70% das vendas do C63 AMG, 4 cilindros turbo híbrido, já demonstravam isso. Foi quando o C63 deixou de ter o icônico V8. Veja só a diferença no som entre eles. Agora, vamos para o ponto central desse vídeo. O que marcas como Fender e Casio têm a ensinar para Ferrari, Mercedes e até mesmo BMW e Porsche? Vamos começar com a Fender. A Fender, desde os anos 50, 60 e 70, fabrica instrumentos musicais icônicos, como as guitarras Stratocaster e Telecaster e os contrabaixos Precision e Jazz Bass. Sempre sob a mesma filosofia e usando circuitos simples e analógicos. E tudo isso em um corpo de madeira. Isso até hoje em 2026, quando o mundo acredita que
o digital substituiu o analógico. E principalmente também, um instrumento feito de madeira não é bem visto num mundo onde a ecologia e produtos sintéticos que respeitam o meio ambiente são muito mais bem vistos. E a Fender apostou justamente no contrário disso. Continua fabricando instrumentos de madeira com madeira de reflorestamento, por causa do impacto ambiental que isso gera, claro, mas também ela mantém a mesma filosofia do instrumento de sistema simples e analógico, mesmo em um mundo digital e eletrônico que nós vivemos hoje. O que a Fender fez foi modernizar a sua linha de amplificadores, efeitos e pedais. Aliás, efeitos e pedais ela nem tinha tanto quanto os que ela tem hoje. E principalmente o que ela fez foi mudar circuitos eletrônicos, trazendo circuitos mais modernos, usando eletrônica moderna nos amplificadores, nos efeitos, nos pedais, mas ao mesmo tempo também manteve a velha e boa linha de amplificadores valvulados que ainda coexistem com os amplificadores digitais de hoje. Ou seja, o mesmo instrumento analógico e de madeira, e o músico consegue, através de amplificadores e efeitos digitais, trazer um som moderno e atual para seu instrumento. E se ainda quiserem, ter um som clássico, vintage, para um rock clássico ou um jazz clássico, ainda conseguem por apresentar instrumentos que possuem amplificadores que possuem sistemas valvulados. Isso foi porque a Fender entendeu que o seu público não era o produtor de música eletrônica, e sim quem procura um som mais clássico, o autor de jazz, o autor de rock, até mesmo bandas pop utilizam seus instrumentos porque com os amplificadores modernos conseguem extrair som modernos deles também, som mais eletrônicos, de um instrumento que tem a concepção ainda baseada no instrumento dos anos 50. Então vamos dizer assim, a Fender soube entender quem era seu público de verdade. E com isso ela sobrevive até os dias de hoje, mesmo no mundo onde a eletrônica domina. E ao invés de ela tentar criar produtos que não era para a praia dela, vamos dizer assim, ela agradou o público que já era fiel à marca e investiu no seu próprio nicho. Resultado: hoje a Fender é tão desejada e vende tão bem quanto era nos anos 70. Dá para ver onde está o erro da Ferrari aqui, Bem claro isso. Agora vamos para a Casio. Sim, a Casio, fabricante de relógios. Embora a Casio também tenha uma linha de instrumentos musicais que nunca foi seu forte, e aliás, nem é dos instrumentos musicais mais bem vendidos, mas a Casio é forte mesmo na linha de relógios, principalmente a linha G-Shock, lançada em 83. Então, durante os anos 80 e os anos 90, a Casio imperou no mundo dos relógios, sendo a marca mais cobiçada e mais vendida. Embora em fins dos anos 90 e início dos anos 2000, a Casio começou a enfrentar uma crise justamente porque os relógios Timex da época pareciam ser mais modernos e vendiam muito melhores. E principalmente depois, após os anos 2010, com o surgimento dos smartwatches, a Casio atravessou uma grave crise, mas ela soube entender muito bem quem que era o seu público. Embora no início ela tentou se adaptar, vendendo relógios prateados, cromados, semelhantes aos Timex, e até mesmo criou uma parceria com a Polar para criar um Sportwatch que se assemelhava bastante a um smartwatch, mas a Casio viu que realmente o seu público não era esse, e resolveu investir no seu velho e antigo público. Investiu no nicho dela, na clássica linha de choque e até mesmo nos modelos mais icônicos da marca, relançando alguns modelos, atualizando outros, trazendo algumas novidades baseadas nos designs que fizeram sucesso no passado. Resultado, a Casio descobriu um mercado milionário que é o da cultura pop, que por incrível que pareça, ainda está em alta e vende muito.
Então aqui deu para entender muito bem, né, qual foi a estratégia da Casio. A Casio entendeu que o comprador de smartwatch não é o mesmo que compra um G-Shock. Assim como a Fender, a Casio entendeu de fato quem era seu público. E ao invés de tentar criar produtos para atrair clientes de outros nichos, desagradando o seu próprio nicho, o que ela fez foi justamente o contrário. Investiu no seu nicho, que eles já dominavam, e descobriu que ali existia muito mais potencial do que sabiam. E é exatamente esse ponto que marcas como Ferrari, Mercedes, BMW e até mesmo Porsche ainda não entenderam. Os clientes que compram produtos da Tesla, da BYD, da Rivian e outras marcas elétricas não são os mesmos que compram os produtos dessas marcas. Ou você acha que, por exemplo, quem compra um Tesla S-Plate vai comprar uma Ferrari Lute? Ou mesmo quem compra um BYD U9 vai comprar um AMG GT 4-door? Bom, são clientes de segmentos diferentes. E quando essas montadoras investem bilhões de euros em um novo produto, tentando agradar um outro segmento, deixam de agradar o seu próprio nicho. E com isso, acabam por enfraquecer no mercado. Se essas marcas não entenderem o que, por exemplo, a Fender e a Casio fez, elas vão perder mercado, vão perder espaço no mercado. Seu potencial de venda e o seu valor no mercado vão cair constantemente. E isso pode ser o fracasso dessas marcas. Então ainda é tempo. É possível que essas marcas ainda enxerguem isso e mudem sua postura. Elas ainda têm produtos que despertam interesse e que despertam desejo no público, que realmente é o seu nicho. Quando elas entenderem isso, elas conseguem mudar o jogo e realmente fazer o jogo a seu favor. Bom, isso aqui é a minha opinião em relação a tudo isso. Eu mesmo já tinha me comprometido que só ia fazer um vídeo se realmente eu tivesse vontade de falar sobre um assunto que realmente me chamasse a atenção. E esse foi um assunto que eu não poderia deixar de falar aqui, principalmente por ser um entusiasta, né, dessas marcas, desses carros, como vocês mesmos sabem, me acompanhando aqui no canal. Então, era muito importante eu poder aqui falar sobre esse assunto. Não sei se vocês concordam com a minha opinião, mas se concordam, deixem aí nos comentários. Se não concordam também, deixe a sua opinião. Aqui está aberto, desde que nós tenhamos o respeito. E principalmente, eu trouxe aqui esse assunto de forma respeitosa com todas as marcas, mostrando um ponto de vista que até mesmo os CEOs dessas marcas às vezes não estão enxergando, ou não querem enxergar. Então, espero que gostem desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e em breve espero poder encontrar com vocês aqui novamente nesse canal. Até lá!